Beleza, pessoal? Sou o professor Paulo, professor de Geografia. Hoje, aula 3 do 7º ano, População Brasileira. Nessa aula veremos diversidade populacional, características da população brasileira, principais indicadores demográficos, estrutura da população, distribuição da população brasileira e população e trabalho. Podem pegar o livrinho para acompanhar, página 234, diversidade populacional. Vamos só lembrar, pelo tamanho do território brasileiro, é considerado um país continental, pela sua estrutura. Então, pelo tamanho do seu território, claro que a gente tem uma miscigenação, uma mistura de povos e de cultura imensa no nosso território. O território brasileiro era ocupado por povos indígenas, quando os europeus chegaram. Esses povos estavam distribuídos pelo território que foi dividido entre portugueses e espanhóis. Os europeus foram ocupando esse mesmo território, dando início ao processo de miscigenação. Com o tempo, a ocupação foi se efetivando por meio de produção oriunda de atividades econômicas. Então, aos indígenas, teve portugueses, espanhóis, holandeses e franceses. Somaram-se os africanos, que também chegaram ao território brasileiro, Claro, com condições de escravos. Assim, a base da miscigenação se estruturou a população brasileira e foi formada, sendo reforçada por outros imigrantes. Então, ali tem japoneses, alemães, italianos e por aí vai. Então, nesse quadro aqui, ele vai mostrar a composição da população brasileira. Claro, segundo a cor da pele ou raça. Esses dados são dados oficiais do IBGE de 2010. Então, temos ali, população segundo cor da pele ou raça de 2010. População brasileira, branca, 47,74%, preta, 7,61%, amarela, 1,09%, parda, 43,13%, indígena, 0,43% da população brasileira. Aqui, dados de 2010. Características da população brasileira. A finalidade de conhecer as características, a estrutura e a dinâmica da população está relacionada à elaboração de políticas socioeconômicas governamentais. No Brasil, o IBGE é o órgão responsável por coletar essas informações sobre a população. A coleta de dados ocorre de várias maneiras, sendo ali o censo demográfico, indo na casa das pessoas, fazendo entrevistas. É o que mais abrange, é o que mais pega, Então ele vai a domicílio, casa por casa, fazendo perguntas para elaborar a característica da população. Então, principais indicadores demográficos. Então, estudo populacional. É coleta de informação e análise de indicadores demográficos ou populacionais. Então, é através dessas coletas e análise, e quais são esses principais indicadores? A taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida e crescimento vegetativo. Antes de a gente trabalhar um por um, vamos trabalhar aqui na página 236, a população absoluta. Então, a população absoluta determina do lugar, município, estado ou país, refere-se ao total de habitantes que residem nele, sendo eles classificados como populoso ou não populoso.
A população absoluta está relacionada à classificação de populoso ou não? O Brasil. O Brasil é considerado um país populoso, pois abriga mais de 200 milhões de habitantes. Isso conforme dados do IBGE já de 2019. Mas ele não é povoado pelo tamanho do seu território. Tá? Então ele tem lá média de 22 a 24 habitantes por quilômetro quadrado. Aí vai depender dos dados do IBGE que a pessoa pode adquirir. A população absoluta pode ser analisada sobre o aspecto da distribuição do território no país, o que caracteriza a população relativa ou densidade demográfica, podendo um lugar ser considerado povoado ou não. Então o Brasil ele é considerado, né, populoso, mas não povoado, pelo tamanho do seu território. Porque você vai pegar ali população absoluta, vai dividir pelo seu território e vai dar o número de habitantes por quilômetro quadrado. País populoso é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes. País povoado é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil é um país, já comentei aqui no vídeo, país populoso e não povoado. É considerado um país populoso, pois abriga mais de 200 milhões de habitantes. No entanto, ele é pouco povoado. Sua densidade demográfica dá 24,71 habitantes por quilômetro quadrado. Claro, isso distribuído de uma forma irregular, porque a população brasileira se encontra ali na região Nordeste, Sudeste e Sul, né? É concentrada nessa região. Principais indicadores demográficos. Cálculo da taxa de natalidade. Considera o número de nascidos vivos e a população total em um ano, em determinado município, estado, país ou uma determinada região. O resultado desse índice é dado em 0% por mil. Então pega ali a taxa de natalidade, né? Nascidos no ano, vezes o 1000, dividido pela população absoluta. Vai dar ali esse índice. A taxa de mortalidade refere-se ao quociente entre o número de mortes ocorridas e a população total em um ano. Em cada município, a mesma coisa, pessoal. Então vai pegar taxa de mortalidade, quantas pessoas morreram durante um ano, vai ser multiplicado por 1000 e depois dividido pela população absoluta. Você vai ter ali em porcentagem qual é a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade brasileira vem diminuindo desde 2000. E a taxa de mortalidade também vem diminuindo, mas de forma menos significativa. Quando a expectativa de vida ela tem aumentado, né, de forma menos significativa. Então aqui mostra a taxa de natalidade, ela vem caindo. Ah, por que vem caindo, professor? Tem vários motivos, né? Um deles é a mulher inserida no mercado de trabalho. Então, antigamente as pessoas tinham muitos filhos para ajudar na parte da agricultura. Então a família trabalhava lá no campo, então as famílias tinham lá 8, 10, 15 filhos. Hoje, nos grandes centros, as mulheres inseridas no mercado de trabalho, então diminuiu aqui o número também de crianças. Mortalidade também vem diminuindo. Por quê? Porque a expectativa de vida também vem melhorando. A parte de saneamento básico, a parte de tecnologia, então vacinas, então tudo isso também melhorou para diminuir o índice da mortalidade. Aqui a expectativa de vida, eu já comentei que ela vem melhorando gradativamente ao longo dos anos, cada tecnologia também. Então o cidadão brasileiro, né, que nasceu em 1910, tinha como expectativa de vida 33,4 anos, os homens,
e as mulheres 34,6 anos, as mulheres. Já em 2016, a dos homens 75 e das mulheres 79. Como já falei, não surgiu muitas vacinas, então hoje em dia tem muitos recursos. Então, por isso a expectativa de vida vem aumentando. O crescimento populacional de um país ocorre quando o número de nascidos é maior do que o número de óbitos. Número de imigrantes, emigrantes, isso também é a taxa de imigração. Ou por quê? Se nasce mais crianças do que morre, então vai aumentar a população, né, do país. Só que também tem o número de imigrantes que estão saindo e chegando. Então tudo isso, né, todos esses dados, vai mostrar o crescimento populacional do país. Entre 1950 e 1960, ocorreu a maior taxa de crescimento do período representado no gráfico. O porquê? Após 1960, o crescimento vegetativo vem diminuindo gradativamente. Apesar disso, o aumento da população absoluta pode dar a aparência de que essa taxa aumenta a cada década. A queda constante da taxa de natalidade tem contribuído para diminuir o crescimento vegetativo. No período de 2000 e 2010, a taxa média de crescimento foi de 1,17%. Houve um período muito grande, né? Ali já entra ali a parte da Revolução Industrial. Muitas pessoas acabaram saindo da Europa, vindo aqui para o Brasil. Então, tudo isso então levantou rapidamente o número de habitantes no país. Claro que depois, ao longo dos anos, vem diminuindo. Só que vem diminuindo e a população continua crescendo. O porquê? Porque o número ainda de nascidos é superior à da mortalidade. Estrutura da população. Então, a população ela pode ser organizada em atividade econômica, na idade e gênero. Todas elas estão ligadas na organização da estrutura da população. A estrutura por gênero e idade caracteriza a população como criança entre 14 anos, jovem, entre 15 e 19 anos, adulta entre 20 e 59, idoso acima de 60 anos. Então, lembrando, hein, crianças? População. Então, pela estrutura do gênero, criança até 14 anos. Jovem de 15 a 19, adulto de 20 a 59. Hoje, o Brasil, ele é considerado um país maduro, porque grande parte da sua população se encontra nessa faixa etária. Então temos aqui é de 2018. Se a base da pirâmide é uma base larga, demonstra que o país é um país jovem. No Brasil, essa base já está mais estreita em relação à população madura. Isso, daqui a alguns anos, o Brasil, claro, isso se não mudar essa estrutura, mas daqui a alguns anos, da forma que está indo, o Brasil vai ser considerado um país velho. Distribuição da população brasileira. Como o senhor já falou, a população brasileira, ela se concentra nessa região aqui, região Nordeste, Sudeste e Sul. Claro, tem outros fatores, né? Porque a população não se encontra mais para o interior do continente, né? Tem a floresta, o Pantanal, parte do clima, tudo isso acaba interferindo. Parte econômica, né? As principais indústrias elas se concentram aqui. Uma indústria, colocar lá, difícil acesso. Então tem vários fatores para a população brasileira se encontrar aqui. Então quando a gente fala, né, que o Brasil é um país populoso e pouco povoado,
caracteriza a distribuição irregular do território, porque lá aquelas 24,19, se não me engano, por quilômetro quadrado lá do território brasileiro, é pelo todo o território, mas a população ela se concentra em apenas uma faixa. Tudo isso se deve ao quê? Né? A colonização do território. Né? O Brasil ele foi colonizado pela área litorânea. Né? Isso com a chegada, tá, dos europeus. O interior, né? Os primeiros núcleos urbanos. Então foi toda nessa área. Então, geralmente os países, né, o Brasil é uma exceção, mas geralmente quando os países quando são colonizados, a população acaba indo para o interior do seu país. No Brasil é diferente. Né? A população ela continuou nessa área litorânea, o que fica fácil escoar suas mercadorias. A ocupação do interior do Brasil ocorreu em virtude de diversos fatores, estando relacionada com os ciclos econômicos ao longo da história do país. Mas, mesmo quando a população ocupava, né, a parte do interior, como ocorreu durante o ciclo do ouro, né, após a estagnação da atividade econômica, grande parte das pessoas voltava para a faixa litorânea. Então ela ia por um período, trabalhava naquele espaço, no interior continente, mas depois acabava voltando para uma área mais concentrada, né, onde tem as indústrias no território. População e trabalho. Só para vocês não perder o ritmo. Está lá na página 243. As atividades econômicas interferem na estrutura da população. O setor primário envolve as atividades agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, mineral e animal. Setor secundário engloba as atividades relacionadas à industrialização de produtos. Já o setor terciário está relacionado ao comércio e à prestação de serviço. A economia também é classificada de setor formal e setor informal. Setor formal engloba os trabalhadores contratados com vínculos empregatícios, tendo direito de diversos benefícios previstos em lei. Esse setor contribui para o Produto Interno Bruto, o PIB, e também a renda per capita. Já o setor informal, podemos colocar assim, aquele setor camelô, vendedor ambulante. Está presente em qualquer um dos setores econômicos. Envolve as atividades em que as empresas não pagam as taxas e os impostos, estando regularizadas ou não. Então eu sou sou autônomo, né? Trabalho por conta. Eu faço parte do setor informal. Se eu sou um assalariado, faço parte do setor formal. Tudo isso a gente tem PA, a população economicamente ativa. Se refere aos cidadãos aptos a trabalhar entre 16 e 64 anos, ou que estão procurando emprego. São pessoas ocupadas e desocupadas. Então, que elas têm idade mínima para estar no mercado de trabalho. Ela faz parte da PA. Já a PI é a população economicamente inativa. Se refere aos cidadãos que não estão aptos a trabalhar, como pensionistas, aposentados, crianças e detentos. A população que trabalha atua em todos os setores da economia, sendo terciário o que emprega maior número de indivíduos. Então, no Brasil, na parte agropecuária, 9,9%. Esse pedacinho, trabalho no campo. Das indústrias, 20,8%. Esse pedacinho aqui. Então, setor primário, setor secundário. O Brasil emprega grande parte de sua população no setor de serviços, setor terciário. Quase 70% da população. Isso dados de 2016. O termo serviços engloba tanto as atividades comerciais quanto as prestação de serviços.
O maior percentual de trabalhadores no setor terciário da economia indica que grande parte da população reside nas áreas urbanas. Atividades para casa, né? Vocês vão ali desenvolver, aplicar da página 235, 236, ali eu tenho interação, desenvolver, aplicar, ou interação. O interação, pessoal, boa parte dele ali, trabalha em grupo. Coloca assim na cabeça, trabalha em grupo com a família, não com os coleguinhas da sala. E outras atividades. Beleza, pessoal? Até a próxima. Espero que tenham gostado.